Quero saudar você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical da Classe dos Adultos, com a paz do Senhor Jesus. Se você entrou neste vídeo, você está procurando pela lição simplificada, aquele modelo que nós fazemos com mais interação com o nosso grupo, né? Os nossos alunos, na nossa sala de aula. E esta semana nós vamos estar com a 12ª lição, penúltima, terminando este nosso trimestre, falando sobre o período do julgamento de Jesus, a ressurreição. Reler a história do padecimento de Jesus, desde o Getsêmani até a sua morte, é sempre importante para que nos lembremos com mais intensidade o preço daquilo que Jesus fez, o que ele pagou pela nossa salvação. Mas na aula de hoje nós não vamos somente lembrar dessa história, mas vamos aprender sobre as 3 grandes vitórias garantidas por Jesus neste período, do Getsêmani à sua ressurreição. Isso que eu falei para você seria a motivação para esta aula, ou seja, nós começaríamos a aula com os nossos alunos trazendo-nos a lembrança da importância de nos lembrar deste período de sofrimento e que nós vamos estar estudando dessas 3 vitórias. E essas 3 vitórias, então, vão ser os objetivos, né? Se é a primeira vez que você está aqui, nós sempre começamos a aula com a motivação. Este recurso aqui de roteiro eu deixo disponibilizado para você gratuitamente aqui na descrição do nosso vídeo, então você fica à vontade de abrir o arquivo aí, baixar, imprimir, como queira. Estamos aqui, então, começando com a motivação, logo depois eu passo para os meus objetivos desta aula. E eu tenho 3 objetivos como professora, lendo e estudando esta lição. Eu quero, em primeiro lugar, estudar sobre a primeira vitória, que está baseada naquele termo de Jesus que disse está consumado, né? Foi um dos focos que o nosso comentarista fez no estudo que ele nos trouxe aqui. O segundo objetivo meu é estudar sobre a segunda vitória que aconteceu naquele dia da crucificação, foi o véu do templo se rasgar, ou ser rasgado, não é? Então esta foi a segunda. Em terceiro lugar, eu quero estudar sobre a terceira vitória, que é a palavra daquele anjo que diz ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então essas 3 vitórias são aquilo que na minha aula regular eu coloquei no terceiro tópico. Então você vai ver que eu montei a aula com 3 tópicos, 3 subtópicos no meu outro vídeo desta lição. E o terceiro tópico eu encontrei ele sendo o ápice desta lição, e por causa disso, para uma turma, não é, que talvez não estaria bem de ler tantos versículos e para lá e para cá com todo este conhecimento, eu focaria nessas 3 coisas, porque para mim são as lições principais deste estudo. No entanto, você vai ver que o estudo que eu compartilho com você aqui, eu coloquei os 3 tópicos e pela primeira vez eu nomeei cada um dos tópicos do mesmo jeitinho que o comentarista colocou. Olha lá, o primeiro, a prisão e a condenação de Jesus, aqui está a prisão e a condenação de Jesus. E cada tópico eu vou dar o mesmo nome, para que de uma maneira ou de outra, você que está acostumado com a sua lição, possa cobrir algo daquele tópico sem ter que pular, não é? Então, eu aqui faço muito à vontade este meu roteiro com uma intenção muito didática, não é? Objetiva naquilo que nós queremos ensinar. No entanto, neste roteiro aqui eu quero ajudar a você que tem costume de trabalhar com a lição e não quer pular nada, mas ao mesmo tempo quer focar e ajudar os alunos que são mais simples a trazerem um entendimento mais profundo da palavra de Deus. Então vamos lá. O tópico número 1 vai tratar da história, do tempo da história, desde que ele foi Jesus traído até ele ter sido preso e julgado. E eu estou já lendo com você o meu comentário aqui deste tópico 1. Seria interessante aproveitar a oportunidade para ler estes textos e conhecer o porquê de Jesus ter sido condenado. Eu acho um conhecimento interessante, foco deste primeiro tópico aqui. Número 1, a traição. Então vamos ler Mateus 26, do 14 ao 21, e depois do 42 a 50. Você está vendo aí que já são textos longos, né? Por quê? Porque neste primeiro tópico até foi recomendação aqui sugestão, né? Que os alunos pudessem ler, falar sobre o que eles aprenderam deste tempo e etc. Então aqui eu vou colocar estes 3 pedaços do texto aí, porque se nós lermos o texto sagrado, eu acho que é suficiente para lembrança, não é, deste período. Então, se a sua turma tem uma certa dificuldade de leitura, leia você, professor, né? Leia pausadamente, leia com boa expressão. O texto de Mateus 26, 14 a 21, você está vendo que é um texto longo, mas é importante porque nós estamos estudando
ou relembrando este processo histórico de como a coisa aconteceu, né? Depois do 42 a 50. Então, vou ler com você aqui para nós já sentirmos isso aí. Então, um dos 12, versículo 14, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar e eu vos entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. No versículo 42, nós saltamos um pouco, né? E indo segunda vez, orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, vamos deixar aí como esta narrativa, não é? Da última ceia de Jesus até a ida ao jardim do Getsêmani, nós focamos aí na traição, né, de Judas, que antes da ceia ele foi ter com aqueles homens e pesou-se-lhe, né? O preço de Jesus ali foi dado as 30 moedas de prata, e ali você vai continuar com este caminhar. Aí eu escrevi aqui para você: depois da última ceia com os seus discípulos, ele foi ao Getsêmani e sofreu em oração. Terminada a oração, chegaram os que vieram o prender junto com Judas, o traidor. Então nós estamos nos lembrando deste preço, deste tempo do traidor, de Judas indo lá pegar o seu preço ou falar com aqueles líderes, de estar junto ali naquela ceia, não é? Naquela Páscoa, e depois que Jesus está ali no Getsêmani, então Judas vem na liderança daqueles que o vêm prender. Segundo lugar, nós vamos ver o julgamento dos judeus. Este texto vai estar em Mateus capítulo 26, dos 59 a 66, e todos os 3 textos aqui, viu, irmãos? É bom que nós leiamos, né? Porque com certeza a nossa leitura vai estar um pouco mais dinâmica, a não ser que você tenha na sua classe alguém que leia bem, né? E possa pedir para aproveitar esta oportunidade da participação também. Então vamos lá. 59 a 66 de Mateus 26 diz assim: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para o poderem dar-lhe a morte, e não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2 e disseram: este disse: eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte.
Então está aí o texto que nós vemos, né, que os judeus até tentaram buscar falsas testemunhas para acusar, para ter uma razão para que ele fosse morto. Mas por fim, eles não conseguiram, né, não deu nada, mas por fim encontraram a razão pela qual ele deveria ser culpado e morrer. E a minha pergunta seria essa: qual foi a razão? Eu penso que a palavra-chave aí é blasfêmia, né? Ele blasfemou. Mas qual foi a sua blasfêmia? O que é que fez os judeus julgarem a Jesus condenável? Eles tentaram, vieram gente falar mal, aquelas não era suficiente, até aquele que disse, olha, ele disse que derrubaria o templo, que é o templo sagrado, né? E o construiria em 3 dias, também não foi o final. A coisa caminhou e aqueles homens então apertaram Jesus e perguntaram uma pergunta direta. Qual foi? Você lembra? Se ele era o quê? Se ele era o Filho de Deus. Se ele era o Cristo. Em outras palavras, o Messias, o Filho de Deus. O que Jesus disse? Não só tu o dizes, mas verão em breve o Filho do Homem assentado ao lado do Todo-Poderoso. Ou seja, as palavras de Jesus aqui para frente começam a confirmar que Jesus era, aleluia, o Filho de Deus, que ele era o Senhor encarnado, o Messias que estava ali, mas eles não aceitaram, pelo contrário, chamaram isso de blasfêmia. Segundo o entendimento, se ele fosse recebido pelos judeus como Filho de Deus, ele seria um com Deus ou igual a Deus, colocando na mesma posição de Deus, e Jesus o fez, falou, vocês vão me ver, vão ver o Filho do Homem assentado ao lado do Todo-Poderoso. E esta glória os judeus não dariam a ninguém a não ser a Deus, e eles não receberam a Jesus como Filho de Deus. E Jesus igualar-se com Deus, isto é uma blasfêmia para eles, e por causa disso todos disseram em comum acordo, ele é réu de morte. Então qual foi a acusação? Foi ele se colocar como o Filho de Deus, o Messias. Terceiro lugar, o julgamento de Pilatos. Está no capítulo 27 agora de Mateus, que nós vamos ler. Vamos ler saltados alguns versículos aí, o 18, o 19, o 24 e o 25. Vamos ler aí. Diz assim, porque sabia, é Pilatos que sabia, que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E eu ainda vou ler João 19, 12, que diz o seguinte, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo, se soltas este, não és amigo do César, qualquer que se faz rei é contra o César. Então você veja aí que nas duas narrativas, né, Pilatos tentou soltar a Jesus, porque ele não achou nenhuma culpa em Jesus. Ele interrogou, ele falou, ele fez tudo, pelo contrário. Quando disseram, olha, esse se diz filho de Deus, aí é que ele ficou mais nervoso, porque ele em outras palavras, ele sabia que Jesus era alguém especial, né? A mulher dele teve um sonho, teve uma revelação de que aquele homem era justo, e Pilatos tentou de toda maneira, mas eles apertaram, dizendo, olha, esse homem se faz rei, então é contra César, você não pode fazer isso. No fim, não podendo mais fugir, ele lava as suas mãos, querendo dizer, eu estou inocente. Quem está julgando, quem está condenando, quem está matando não é Roma, não sou eu, mas são vocês. E a resposta deles vocês leram, nós lemos aqui, não é? Então, Pilatos não acha nenhuma causa para condenar a Jesus. Por que ele condenou, então? Porque os judeus o forçaram, né? Na melhor dos sentidos, e porque ele lavou as suas mãos, porque ele via Jesus justo. Eu estou seguindo aqui o nosso roteiro de estudo. Então, neste primeiro tópico da lição, nós estudamos o caminho histórico deste tempo, desde aquela ceia, o Getsêmani, a prisão e os julgamentos, né? Primeiro diante dos judeus e o julgamento diante de Pilatos. Isto cobre este lado histórico da lição.
Agora, eu como professora, eu tenho 3 objetivos. E eu vou falar do primeiro objetivo, na verdade, do primeiro e do segundo, dentro do contexto do tópico 2, que é a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, tá? Então, o primeiro objetivo é estudar sobre a primeira vitória. É a vitória expressa nas palavras de Jesus, que é está consumado. Então, tudo que lemos até agora e o que ainda está escrito na história do Senhor Jesus, tudo era parte do projeto de Deus para o cordeiro que seria imolado para pagar pelos pecados da humanidade. No Velho Testamento havia profecias sobre como o Messias havia de sofrer. Jesus cumpriu cada uma dessas profecias. O vinagre, por exemplo, que foi dado para ele tomar, lembra no final que ele diz, tenho sede e lhe dão vinagre, é uma profecia, está em Salmo 69, 21. Os ossos deles que não foram quebrados, lembra? Que quando eles foram ver, Jesus já tinha morrido, portanto não quebraram os seus ossos, é uma profecia que está em Salmo 34 e 20. Mas eu quero ler com você Isaías 53, do versículo 4 a 10, um texto muito conhecido nosso, né? E nós vamos aqui fazer uma interação deste texto com a nossa turma, com a nossa sala de aula, tá? Nós lemos 3 textos longos, mas foi para trazer à turma, né, um contexto histórico dessa série de acontecimentos. Agora nós vamos estudar sobre o está consumado. Como introdução, nós vimos que tudo que Jesus viveu foi preparado por Deus. E muito daquilo que a gente está vendo, pedaços dessas coisas foram profetizados, inclusive, por boca de profetas que eles conheciam, os judeus conheciam. Isaías é do maior dos exemplos, né? Isaías 53 é um texto bem central para isso. 4 a 10 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então, o texto é longo um pouco, talvez até, se você achar por bem, diminuir ou selecionar alguns destes versículos. Mas a minha pergunta em relação a este texto seria, que realidades dessa profecia nós vemos cumprida lá na crucificação de Jesus? Nós nos lembramos da cena, né, do que aconteceu naquele dia. Eu já falei para você que a questão do vinagre já tinha sido profetizada, quebrar os ossos tinha sido profetizado. Mas se a gente olhar para uma dessas profecias, que é o caso de Isaías 53, o que tem lá que se cumpriu no dia que Jesus morreu, né, no dia que ele foi crucificado? Então a gente pode caminhar por aqui, né? Eu vou tirar uns 2 ou 3 exemplos aqui, depois você pode achar mais alguma coisa e fazer este trabalho junto com a sua turma aí. É o fato dele ter sido ferido, né? Dele ser reputado aflito, ferido de Deus e oprimido, ou seja, o fato de Jesus ter sido oprimido, machucado, né? Foi uma das coisas que está sendo cumprida aí. Ele não abriu a sua boca, tá vendo aqui? Levado para o matadouro como uma ovelha muda perante os seus cosqueadores. Então você veja detalhes na história que a gente leu, de Jesus se calar, né? Jesus ali não fez um motim, não gritou, não, pelo contrário. A sua posição desde o tempo do julgamento, muitas vezes as pessoas estavam, por que você não fala? Por que você não fala? Ele estava calado, mas em todo o seu caminhar, a não ser alguma coisa mínima, mas ele, de maneira geral, foi como uma ovelha levada ao matadouro. Então isso aqui se cumpriu nessa cena, não é, da crucificação de Jesus. No versículo 8, fala de que ele foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Isso está falando do curto tempo, né,
que ele não morreu, como a gente diz, de morte morrida, né? Uma pessoa que viveu até a sua velhice. Não, a sua vida foi tirada, foi ceifada, né? Então, este texto também está sendo vivido aí nessas cenas aí da morte de Jesus. E a sepultura, olha lá no versículo 9, tá vendo? Então, estes versículos que você vai vendo que tem alguma coisa, se você quiser só frisar, né, ou perguntar, olha, irmãos, deste versículo, o que teria aqui? Para já ajudar, né? De turma para turma, você pode deixar eles quebrarem a cabeça para achar, mas pode também dizer, neste versículo, o que você acha que tem, né? Então, se demorar muito, o pessoal não entender, você fala o que é. Mas nós já estamos vendo aqui que tem algumas coisas que estão neste texto de Isaías 53 e se cumprindo em Jesus. Então, no 9, por exemplo, puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Tá aí. Então, o fato de José de Arimateia, que era uma pessoa rica, né, tinha aquela sepultura de ricos, porque era nova, era de pedra, né, aquela coisa toda ali. Então, tudo isso foi cumprimento daquilo que já estava escrito aqui neste texto em Isaías 53. O fato de a Deus se agradar moê-lo, tá vendo? Moer é o excesso de sofrimento que fez, tudo isso é vivido ali por Jesus, né? Então, vamos parar por aí. Se você encontrar, se você quiser tomar um tempo de ver mais alguma coisa, sublinhar na sua Bíblia ou apontar, né, escrever alguma coisa aí, você pode fazer, mas eu gostaria que deixar os irmãos verem nestes versículos, que é um versículo profético, é um texto profético, ou seja, Isaías falou profeticamente sobre o futuro, era sobre o Messias, não é assim? E que permita eles ver, olha, isso aqui realmente foi cumprido no tempo que Jesus estava sendo crucificado. Então, a primeira grande vitória de Cristo foi que ele cumpriu perfeitamente tudo o que dele foi escrito, para que o resultado pudesse ser perfeito, a salvação para aquele que crê. Então, nós cumprimos o meu primeiro, como professor, objetivo, que é de falar o está consumado. Quando Jesus disse está consumado, ele estava querendo dizer, eu cumpri tudo, Senhor, eu cumpri tudo, Pai. Até a última profecia que estava escrito sobre o que aconteceria comigo, eu cumpri tudo. Quando ele terminou de cumprir tudo o que dele tinha sido escrito, então, ele disse, está consumado. Você vai ver, num dos sinóticos, ele fala essas palavras mesmo. Depois, para que se cumprisse tudo, ele disse, eu tenho sede, né? Então, todos os detalhes Jesus estava fazendo para cumprir conforme o Pai tinha revelado. O objetivo 2, então nós já estudamos o primeiro, que é a vitória do está consumado. Jesus cumpriu tudo que era para ser o Cordeiro, o Messias enviado. Agora, vamos estudar sobre a segunda vitória, que é muito interessante que aconteceu naquele momento. Quando ele entrega o seu Espírito, o véu do tempo se rasgou. Eu vou levar você a dois textos aí, Mateus 27, 51 e Hebreus 10, 19 a 22. Talvez alguém possa ler, né, na sua sala de aula o de Mateus, e você, uma pessoa que leia melhor, o de Hebreus, porque não só é um texto um pouquinho mais complicado, mas também um pouquinho mais longo. Mas 27, 51 diz assim, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Junto com este texto, nós vamos ler Hebreus 10, 19 a 22, que diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, olha aí o véu, mas agora, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, nós vamos, em primeiro lugar, nos lembrar que só o sumo sacerdote podia entrar dentro daquele véu. Nós estamos falando que quando Jesus expirou, entregou seu espírito, nós lemos o texto de Mateus 27, 51. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Normalmente, quando a gente rasga, aquilo está pendurado, grudado lá em cima, né? A gente rasgaria de baixo para cima. Mas foi Deus quem rasgou de alto a baixo aquele véu. Ora, aquele véu era um véu grosso de separação entre o lugar santo, onde tinha ali, não é, o candelabro e etc., algumas coisas que os sacerdotes entravam ali para oferecer, não é,
alguma coisa ao Senhor, sem entrar nos detalhes aqui, mas o lugar santíssimo que estava para além do véu era representado pela presença de Deus ali, ninguém entrava. Segundo a lei, só se entrava naquele lugar uma vez por ano e somente o sumo sacerdote, olha, e entrava para oferecer, depois de oferecer sacrifício pelo povo, e entrava inclusive com uma corda amarrada nele, porque se não fosse recebido ele morreria ali, ele teria que ser puxado, né, para fora. Então era um lugar onde simbolizava a presença santa de Deus, e ele entrava, como nós dissemos, uma vez por ano. Mas quando Jesus entregou o seu espírito e morreu, este véu se rasgou de alto a baixo, e Deus fez isso. Mas o que é que Deus queria dizer com isso? Aí é o que o texto de Hebreus nos explica. Que nós agora podemos ter ousadia de entrar para além do véu. Que nós podemos agora, né, acessar direto a Deus. Esta barreira de separação entre o homem, as pessoas e Deus estava aberta agora. Deus abrira isto. Não teria mais daqui em diante, daquele dia em diante, uma pessoa ou um cargo que poderia se chegar diante do Pai somente. Ou seja, até aquele dia, só quem podia chegar na presença de Deus era o sumo sacerdote. Agora não. Nós lemos em outros textos, nós somos os sacerdotes, nós podemos chegar ao acesso ao Pai. Este texto de Hebreus mesmo, que acabamos de ler, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, este santuário, este lugar que antes somente aqueles que eram chamados para um ministério sacerdotal, que faziam sacrifícios para perdão do pecado, e mais ainda aquele, como diz aqui, né, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, pela sua carne, ou seja, a carne de Jesus, o sacrifício de Jesus tornou-se este caminho, segundo o texto aí, né? Este caminho que nós podemos agora chegar diante de Deus, e este grande sacerdote que nós temos agora é o próprio Jesus Cristo. Então o texto bíblico aí diz que nós podemos agora nos chegar, aleluia, com um coração, com certeza de fé, agora tendo o coração purificado da consciência, ou seja, nós que já fomos perdoados, que já cremos em Jesus, que já fomos transformados, podemos ter acesso direto ao Pai. É por isso que eu e você hoje oramos ao Senhor Deus em nome de Jesus. Antes não se podia, não é, chegar à presença, e nós oramos sabendo que nossa oração, a nossa palavra, nós estamos diante da presença do Pai. Aleluia. É o Pai quem está nos escutando. E ele abriu este caminho através da pessoa de Jesus Cristo. Então essa para mim foi a grande segunda vitória que mudou a forma que se era crente, se eu pudesse dizer assim, saindo de um judaísmo para a realidade que nós conhecemos hoje, salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a morte de Jesus abriu este acesso. Jesus agora é o caminho ao Pai. O relacionamento deixou de ser nacional, de Deus com os homens, deixou de ser só para o povo judeu e passou a ser pessoal. Cada crente tem acesso de relacionamento com o Pai. Então estes 4 pontos que eu falei aqui, ó, são essas bolinhas que eu coloquei aqui, tudo isso ensinando para nós sobre esta segunda grande vitória do véu do templo ter sido rasgado. Agora o tópico 3, na nossa lição aqui, que o comentarista pôs, é a ressurreição de Jesus. E dentro da ressurreição de Jesus, deste estudo, eu vou falar sobre o meu objetivo terceiro, que é estudar sobre a terceira vitória, né? Que é que ele ressuscitou. E a pergunta-chave aí para nós, ou interessante, é por que é tão importante a ressurreição de Jesus? Claro que foi uma vitória, claro que é uma alegria, mas parece que nós, como cristianismo, colocamos a ressurreição como algo extraordinariamente importante. Por quê? Por que é? E por que é tão importante? Primeira coisa que eu coloquei aqui, 3 pontos. Se você tiver mais algum para inserir, por favor, o faça. Mas eu coloquei 3 coisas aqui. Por que a ressurreição é tão importante? Primeiro, porque foi a prova de que ele era quem dizia. Pois o que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Só Deus tem poder sobre a morte. Ora, o que eu quero dizer com isso? Jesus dizia, eu vim de lá e vou voltar para lá. Do meu Pai. Falava do Pai como falando de Deus, porque ele mencionava as coisas de Deus, ou seja, para quem estava escutando sabia bem que ele estava falando de Deus Pai, de Deus. Então isso é quem ele dizia que vinha de lá de Deus, que ele era um enviado de Deus, que ele era filho de Deus, né? E que ele voltaria para estar com o Pai.
Ele falava da missão que ele veio fazer da parte de Deus. Então, tudo aquilo que Jesus dizia, muitos acreditaram, mas muitos mais se questionaram. E você sabe, até acabamos de ler a crucificação, muitos, ou talvez até dizendo com segurança, a maioria não creu. Nem ele provando pelos sinais que ele fazia, que as pessoas até diziam diziam, se Deus não for com ele, ninguém pode fazer sinais como este que ele faz. Mas quando ele ressuscitou e foi visto vivo de novo, e não só por uma pessoa, nem por 10 pessoas, por muitas mais pessoas, então ficou seguro que o que ele estava dizendo era verdade mesmo, porque dentro daquilo que ele disse, ele tinha falado que ele haveria de ressuscitar. E ninguém pode vencer a morte a não ser Deus. Só quem é maior do que a morte é Deus, que é eterno. Nenhum ser criado que vive em nós pode vencer a morte. Amém? Então significa, quando ele ressuscita, que tudo aquilo que ele disse é verdade. E aí o interessante é que o que ele disse que ia acontecer naquele tempo, que ele ressuscitaria, é verdade. E para nós, o que ele disse também, que vai ainda acontecer no futuro, nós podemos crer que é verdade. Por quê? Porque ele ressuscitou. Então, tudo aquilo que Jesus veio revelar é verdade. Nós podemos crer piamente. Aleluia. Por quê? Porque ele ressuscitou. Segundo lugar, ele veio como homem. Todos viram ele, tocaram nele. Mas ele ressuscitou, provando que outros homens também irão ressuscitar. Isso é o que o Paulo chama da primícia dos que dormem. Capítulo 15 de 1 Coríntios, 19 a 23, diz: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito, olha aí a palavra, as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, olha o nome dizendo primeiro as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, este texto nos esclarece o seguinte. Primeiro, quando Paulo começa a falar aí neste capítulo para as pessoas ali, ele disse, olha, não tem como você não crer mais em ressurreição, porque o homem ressuscitou. E nós temos prova, nós vimos, muita gente viu, ou seja, não teve como historicamente desprovar a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou e ficou marcado e escrito na história que ele ressuscitou, ok? Então, ele diz, se há então ressurreição, essa realidade que ele diz, que há os outros, os santos, os que creem nele vão ressuscitar, ele foi o primeiro. Ele foi a primícia. Se há ressurreição, então o que ele diz que vão ressuscitar é uma verdade. Porque ele, o primeiro, já ressuscitou. E ele diz, vai haver a outra ressurreição. Aí você deu aí comigo neste último versículo, e por sua ordem. Cristo foi a primícia, e depois vai haver uma ressurreição dos que são de Cristo. Quando? Está escrito aí, na sua vinda. Então, quando Jesus vier, nós conhecemos este texto bíblico, nós temos esta esperança daqueles que morreram em Cristo, não é assim? Vão o quê? Vão ser ressuscitados, vão tornar a viver para irem estar eternamente com o Senhor. Então, essa é a segunda importância. A importância da ressurreição é que ele foi o primeiro. Nós podemos crer que os que morreram em Cristo vão ser um dia ressuscitados. E se nós morremos em Cristo, também seremos ressuscitados. E se nós não morrermos quando Jesus voltar, porque vai ser tudo acontecer na sua vida, a gente também já sabe pela Bíblia que o quê? Nós seremos transformados. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Então, a terceira e última razão porque é importante, a conclusão disso aí, é porque nós temos esperança da vida eterna. Porque Jesus ressuscitou, nós temos a segurança da vida eterna. Muita gente conta sobre reencarnação, a maioria acredita na aniquilação, que a gente vive como animal, se acabou o tempo, acabou, desaparece, ou entra em parte da terra, viram uns átomos aí por aí. Não faz sentido algum, mas Cristo ressuscitou para provar que os mortos ressuscitaram. E para nós que vivemos nele, a gente sabe que vai ressuscitar para morar com ele, porque ele prometeu. E o que ele prometeu, ele cumpriu, mesmo que seja a coisa mais louca que é. Em 3 dias eu vou ressuscitar. Tá aí.
A ressurreição de Cristo foi o ápice, o auge, o mais forte, o impossível dos impossíveis. Quem venceria a morte? Pois bem, ele venceu a morte, aleluia, para que nós pudéssemos ter a prova da nossa fé e continuar alegremente crendo em Jesus. Síntese e fixação é a parte final da nossa aula aí, né, que nós sempre colocamos para você. Eu escrevi o seguinte: a morte e a ressurreição de Cristo são os maiores marcos da nossa fé. Enquanto a cruz provou o amor de Jesus por nós, seu sangue foi o preço recebido pelo Pai para perdão de todos os que tão somente creem e se arrependem, e a ressurreição tornou-se a razão de nossa maior esperança, que não é nesta vida, mas na eternidade com Deus. Então vamos orar para que Deus nos dê gratidão e temor diante do sacrifício de Jesus, né? Então esse é o pedido final aí na sala de aula. Nós fomos lembrados do sofrimento de Jesus, seu julgamento, o seu martírio, né? Vamos nos lembrar disso com gratidão e temor. E que Deus nos encha do seu poder para anunciar este evangelho transformador a muitos outros, né? Este evangelho que pode garantir a vida eterna, porque se a nossa esperança for nesta vida, disse Paulo, não vale nem a pena, né? Não faria sentido todo aquilo que nós deixamos de usufruir, a razão da nossa fé, tudo não faria sentido nenhum. Mas porque Cristo ressuscitou e porque há uma vida eterna, aleluia! Então tudo que nós cremos, tudo que nós vivemos faz muito sentido. Que Deus ricamente abençoe a você, professor, e aos seus alunos, que o Senhor possa nos conceder que as nossas igrejas continuem a ter essas escolas bíblicas dominical, repreendendo a atuação maligna de parar com o ensino da palavra de Deus. Vamos continuar gemendo diante do Senhor em oração, para que a nossa amada denominação, para que a nossa igreja local continue neste empreendimento de ensinar a palavra de Deus. E eu e você vamos nos esforçar para dar o melhor, aleluia, para viver esta palavra, para ver vidas transformadas, para sermos discipuladores, para ver outros se levantando como professores da escola dominical, como obreiros na casa de Deus, para dar continuidade a esta obra até o dia da vinda de Jesus. Nosso trabalho é importantíssimo, portanto, sigamos com temor, com alegria. Não é fácil, é verdade, mas vale a pena. Em nome de Jesus, siga firme aí, eu sigo firme daqui, eu oro por você, por favor, ore por mim, e assim Deus tenha misericórdia e nos ajude e nos use a cada um de nós. Amém.